Mas muito bem, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 aos Coríntios, no capítulo 12. 2 aos Coríntios, capítulo 12. O tema do nosso mês de junho é enfrentando os desafios da vida com fé e confiança na palavra de Deus. E hoje é superando as adversidades através da graça de Deus. E para isso nós vamos ler 2 aos Coríntios, capítulo 12, a começar pelo versículo 2, em que o apóstolo Paulo diz o seguinte: conheço um homem em Cristo que há 14 anos atrás, ou seja, na época que ele escreveu, já faziam 14 anos que isso tinha acontecido. Ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos atrás foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E agora ele começa a fazer uma outra revelação. No versículo 7, o apóstolo Paulo diz o seguinte: e para que eu não me ensoberbecesse, ou seja, para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza dessa revelação, porque ele foi levado até o terceiro céu, até o paraíso, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse, ou seja, a fim de que eu não ficasse orgulhoso. Por causa desse espinho na carne, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, afastasse esse espinho da carne de mim. Versículo 9. Então o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí o apóstolo Paulo começa a dizer: de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Meus irmãos, quanta coisa para nós extrairmos desse texto do apóstolo Paulo. E o que me chama a atenção é algumas revelações que ele faz. Eu não fiquei nem tão surpreso com a questão dele ter sido arrebatado até o paraíso, porque Deus pode fazer isso, me chamou muita atenção a receita que o Senhor deu a Paulo sobre um sofrimento que ele estava tendo, que era esse espinho na carne. Eu tenho uma teoria, isso não está escrito na Bíblia, mas é algo que eu penso, é que cada um de nós, cada um de vocês tem um espinho na carne, que é um problema, uma dificuldade, uma limitação, ou física, ou emocional, ou financeira, que quer que seja, que te machuca, que faz com que você desejasse não passar por isso. E a resposta do Senhor para o apóstolo Paulo era que o Senhor não iria retirar esse espinho na carne dele. E é claro que isso não é uma regra para todas as pessoas, mas nós precisamos entender que muitos de nós temos algumas limitações ou um espinho na carne, em que também Deus não vai retirar o nosso espinho na carne. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo, ele revela que o espinho na carne foi colocado
para que ele não se orgulhasse. E meu irmão, minha irmã, como é fácil para nós nos orgulharmos das situações. Como é fácil para nós nos enchermos de nós mesmos diante de qualquer coisa que a gente faz bem e que a gente se sobressai. Então, muitas das vezes, Deus precisa nos colocar numa situação em que nós, para não perdermos a nossa salvação, a nossa comunhão com o Senhor, que nós vamos ficar numa situação que não é aquela que nós gostaríamos. Mas, ficando nessa situação, ficando com esse espinho na carne, nós vamos ter a nossa comunhão com o Senhor garantida. Então é melhor ter o espinho na carne do que não ter o espinho na carne e acabar se perdendo. E aí, a receita que o Senhor deu para o apóstolo Paulo é: a minha graça te basta. Então, são dois mistérios aqui. A minha graça te basta, e depois, quando sou fraco, então estou forte. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É difícil para nós entendermos como que a gente pode, quando a gente está fraco, quando a gente está esgotado, a gente, de fato, espiritualmente, estarmos fortes. Isso só é verdade quando a gente chega naquela situação em que a gente não aguenta mais e a gente fala para Deus: Senhor, daqui para frente tem que ser o Senhor, porque eu não dou conta mais. E a maior parte das vezes, quando a gente chega nessa situação desse esgotamento, ao invés de a gente falar isso para o Senhor, normalmente a gente acaba abrindo mão das coisas. É muito comum os homens abrirem mão da família, abandonar a esposa, abandonar os filhos e ir embora. E, na verdade, o que a gente precisa fazer é se render ao Senhor. Tem uma história que é muito velha, já muito conhecida, mas que fala um pouco sobre isso. Um grupo de pessoas foi passar um final de semana num sítio e tinha um lago lá e o pessoal foi nadar. E aí uma das pessoas lá que estava nadando, né, foi bem pro fundo, bem distante, e chegou lá, teve uma cãibra lá e começou a se afogar e começou a pedir socorro, e não tinha ninguém que sabia nadar o suficiente para ir lá e retirar, né? Aí lembraram de uma pessoa lá que nadava bem, chamaram a pessoa. E aí ela foi lá, né? Viu lá que ele estava afundando. Não sei se você já teve essa experiência de ver uma pessoa, né, se afogando, mas ela afunda, ela volta, ela afunda, ela volta. E aí falaram para ele, e ele vendo lá o rapaz lá afundando e boiando, afundando, boiando. E falou: pô, mas você não vai entrar, né? Eu falei: calma, que não é a hora ainda. E aí chegou uma hora que a pessoa afundou, né? Ela se rendeu, porque não tinha mais força, e não voltou mais. E aí nessa hora que a pessoa afundou, aí então esse rapaz pulou na água, foi lá e trouxe essa pessoa que tinha afogado. E aí quando eles chegaram na margem, né, o pessoal que estava lá vendo ficou bravo com o rapaz que salvou o outro. Falou: poxa vida, mas você podia ter ido antes, não dava ter esperado ele se afogar para ir resgatar ele. Por que você não foi de primeiro? Que maldade é essa, né? E aí ele falou assim: não, é que vocês não sabem. Quando uma pessoa está se afogando, a tendência dela, ela se agarrar naquilo que ela vê na frente, porque ela está desesperada. E se eu vou lá enquanto ela não está enquanto ela está ainda consciente, ela vai se agarrar em mim, eu não vou conseguir nadar e vai morrer, iria morrer eu e ela. Então eu precisava esperar ela perder a consciência, ela se render, né, para depois então eu resgatá-la, que foi o que eu fiz. Aí vocês viram que rapidinho eu tirei ela da água. Ou seja, né, a gente precisa se render ao Senhor. E nós temos dificuldade para nos rendermos ao Senhor. E às vezes as nossas orações acabam sendo orações da boca para fora. Por exemplo, oração do Pai Nosso: Senhor, seja feita a sua vontade. E aí, nos momentos do dia a dia, é a sua vontade que prevalece ou é a vontade de Deus?
Quando você está, por exemplo, discutindo com a sua família, você está discutindo baseado na sua vontade, naquilo que você acha que você quer, que é a sua razão, ou naquilo que a Bíblia ensina, que o marido tem que amar a esposa, que a esposa tem que respeitar o marido, né, que os filhos têm que ser obedientes aos pais. Entende, irmãos? Então, são nas pequenas coisas que nós nos atrapalhamos. Mas a receita para as dificuldades, para os problemas, para o espinho na carne que Deus deu para o apóstolo Paulo é: a minha graça te basta. Então eu peguei e falei assim: eu vou trazer o conceito de graça, né? Porque sempre que a gente pensa em graça, a gente pensa na graça pensando na salvação, e está certo, é isso também. Efésios capítulo 2, versículo 8 em diante, diz o seguinte: que nós somos salvos pela graça de Deus, por meio da nossa fé. E isso não vem de nós, isso é um dom de Deus, é um presente de Deus, não é pelas nossas obras. Em Romanos capítulo 3, ele também diz: porque todas as pessoas pecaram e separadas estão da glória de Deus, mas foram justificadas gratuitamente pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, existem alguns conceitos, alguns aspectos da graça que eu quero trazer para os irmãos, e depois quero ir para a parte prática, que é aquela que de fato você vai usar a partir do momento que você sair daqui. Então existe o que os teólogos definem como a graça comum. O que é a graça comum? É a graça que está à disposição de todas as pessoas, para quem quiser, né? Mateus capítulo 5, versículo 45, o Senhor Jesus diz o seguinte: a graça comum faz com que o sol se levante sobre os maus e sobre os bons. Essa graça do Senhor faz com que a chuva desça tanto sobre as pessoas justas quanto para as pessoas injustas. Então, se a gente leva em consideração que nessa época que foi dado esse exemplo, a agricultura era a base da economia, então é natural pensar que existiam pessoas, agricultores, que eram fiéis a Deus e outros que talvez nem acreditassem no Senhor. Mas essa graça comum faz com que o sol e a chuva venham para todas as pessoas. E não é tão somente o sol e a chuva. Se você, por exemplo, encher o seu pulmão de ar agora, você não precisa dizer para o seu pulmão o que é que ele tem que fazer. Ele sabe o que tem que fazer. Você consegue respirar por causa da graça de Deus. Você conseguiu vir para a igreja com seus pés por causa da graça de Deus. Você conseguiu trocar de roupa por causa da graça de Deus. Então, um dos maiores cientistas do mundo, Albert Einstein, ele disse certa vez que a gente pode imaginar que nada na vida é um milagre. Ou a gente pode pensar que tudo na vida é um grande milagre. E se você pensa que o planeta Terra, nesse momento, está flutuando no universo, e você tem a impressão que você está firme aqui em terra, né? Que você nunca vai nem andar de avião porque você tem medo de altura, né? Se o planeta parar de flutuar, nós vamos morrer. Então, tudo é um milagre, tudo é graça de Deus. Mas além dessa graça comum, existe a graça salvadora, que é a graça que leva de fato à salvação. Essa graça é tão somente para aquelas pessoas que decidiram ter uma experiência com o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo explica que Deus abençoou os filhos de Deus de maneira especial. Ele diz em Efésios, no capítulo 1, que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos celestiais em Cristo. E ainda em Efésios, no capítulo 1, ele diz: Deus nos escolheu antes da criação do mundo para que fôssemos santos, separados, né? É o que significa a palavra santos, e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, Deus nos predestinou
para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Então, meu irmão e minha irmã, a graça do Senhor é de fato que faz com que nós tenhamos condições de termos um relacionamento com o Senhor, é que faz a diferença entre deixarmos de sermos criatura de Deus para sermos filhos de Deus, né? Existe um ditado popular que diz que todos são filhos de Deus, e isso não é verdade. Todos são criados por Deus, todos são criaturas de Deus, mas filhos são apenas aquelas pessoas que tiveram uma experiência de novo nascimento. Mas a graça ainda tem um outro aspecto, que é a graça que nos sustenta no nosso dia a dia. A graça do Senhor, ela nos capacita para que nós possamos fazer a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. Após recebermos a salvação, nós continuamos a depender da graça do Senhor para que nós possamos continuar na nossa caminhada cristã, para que nós possamos perseverar, para que nós possamos entender as astutas ciladas do inimigo e continuar fiéis à palavra do Senhor. Então, meus irmãos, esses são os conceitos básicos de graça. Mas aquilo que o apóstolo Paulo ouviu do Senhor é que a receita para essa dor que o espinho na carne de Paulo causava era a graça. E o Senhor Jesus disse: a minha graça te basta. Então, eu comecei a fazer esse estudo, né, sobre a graça, e aí eu comecei a ficar ruim de saúde, né? De repente fui ficando ruim, e eu comecei a falar: puxa vida, eu agora estou com um espinho na carne, né? Eu não sei o que eu tenho, mas eu não estou bem. E pensar nesses conceitos de graça não está me ajudando em nada. Então, como que é isso na prática? E por vezes, meus irmãos, os pastores, os pregadores, eles têm que passar por uns perrengues para entender a diferença entre teoria e prática. Porque quando você está bem de saúde, é muito fácil dizer: a graça do Senhor te basta. Quando você está com a sua família redondinha, todo mundo lá feliz, né? Todo mundo se relacionando, é fácil dizer: a graça do Senhor te basta. Quando você está com as suas emoções equilibradas, é fácil, né? Dizer. Mas quando está tudo ruim, você precisa de uma coisa que seja de fato prática, que te console e te encoraje, que te dê esperança para você continuar. Então, eu comecei a pensar sobre, de fato, o que é que o Senhor Jesus estava querendo dizer quando ele falou para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. E eu também me lembrei de uma palavra do apóstolo Pedro. Como vocês sabem, o apóstolo Pedro era pescador, um homem simples, e o apóstolo Paulo, ele era um homem letrado, com uma cultura fabulosa. Ele mesmo fala que ele foi criado aos pés de Gamaliel, que era um grande intelectual da época. O apóstolo Paulo falava vários idiomas, e o apóstolo Pedro, ele, em determinado momento, ele diz o seguinte: o apóstolo Paulo, por causa da sabedoria que Deus deu a ele, ele fala coisas que é difícil de entender. O apóstolo Pedro dizendo, e de fato, quando o apóstolo Paulo está falando sobre graça, talvez fique um pouco difícil de entender que quando ele fala a graça te basta, o que é a graça? A graça é a pessoa do Senhor Jesus. Então, quando ele está dizendo assim, a minha graça te basta, é como se ele estivesse dizendo: eu basto em você. Você me tendo na sua vida é o que te basta. O resto nós vamos administrar. Aquilo que for possível você ter,
que você não vai se perder, eu vou te dar, e aquilo que vai te levar para a perdição, eu não vou te dar, para que você não se perda. Então, o apóstolo João, ele escreveu coisas lindas a respeito de Jesus. E a minha conclusão é que quando o apóstolo Paulo ouviu do Senhor Jesus, a minha graça te basta, a gente poderia fazer uma reflexão e linkar a declaração de João com a declaração de Paulo, e ficaria mais ou menos assim, quando o Senhor Jesus disse para ele assim, a minha graça te basta, porque eu, Jesus, sou o pão da vida. E o profeta disse certa vez que viriam dias que as pessoas iriam ter fome e sede, mas não seria fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Trocando em miúdos, né? Aquilo que a gente ouve as pessoas dizendo que cada ser humano ele tem um buraco dentro do peito que é do tamanho de Deus. Claro que não é uma frase correta, né? Mas é só para dar uma ideia de que esse vazio que cada pessoa traz dentro de si só pode ser preenchido por Deus. Então Jesus, ele é o nosso pão da vida. Jesus disse, aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crer em mim jamais terá sede. Então a gente pode concluir que Jesus é a nossa fonte do nosso sustento espiritual. É Ele que vai nos satisfazer. É Ele que vai nos dar um prumo. É Ele que vai dizer que nós temos uma identidade, que nós temos um propósito. É Ele que vai explicar o que é que nós estamos fazendo aqui na Terra. Então, nós precisamos buscar diariamente o Senhor Jesus. Da mesma forma que de manhã você toma o seu café, na hora do almoço você almoça, na janta você vai lá e come novamente, né? Pelo menos 3 refeições ao dia, nós precisaríamos também ter essa preocupação de nos alimentar espiritualmente, pelo menos 3 vezes ao dia. Porque as nossas necessidades espirituais são grandes. Talvez hoje sejam muito maiores do que era há 20, 30 anos atrás, por conta de toda a situação. Mas a gente também poderia entender, a minha graça te basta, porque eu, o Senhor Jesus, eu sou a luz do mundo. O Senhor Jesus disse, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, o que está em trevas na sua vida? O que você não consegue enxergar? Peça para que o Senhor ilumine essa parte da sua vida. Todos nós, meus irmãos, estamos sendo aperfeiçoados. Nenhum de nós é perfeito. A palavra fala que o Senhor Jesus, que começou uma boa obra em você, Ele está te aperfeiçoando até o último dia da sua vida, ou até o dia que o Senhor Jesus voltar. Então nós precisamos pedir para que o Senhor Jesus ilumine todas as áreas da nossa vida. Mas também poderia entender, a minha graça te basta, quando Ele disse, eu sou a porta das ovelhas. Qualquer pessoa que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Falando novamente de sustento, de proteção. A minha graça te basta, porque Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. A morte é com certeza o nosso pior inimigo. Mas nós temos esse consolo, que haverá um dia em que todas as pessoas que morreram em Cristo, elas vão ressuscitar. E nós que estivermos vivos, teremos o nosso corpo transformados e nós seremos arrebatados e iremos para esse terceiro céu, e iremos para esse paraíso em que o apóstolo Paulo teve a experiência de ir enquanto estava vivo, e aí a partir de então começa a nossa eternidade.
Então, a minha graça te basta, disse o Senhor Jesus, porque Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa verdade, Ele é a nossa vida. Então nós precisamos ter em mente que nós temos um caminho, nós temos uma verdade e Ele é a nossa vida. A minha graça te basta, porque Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Nós só vamos conseguir dar frutos se nós estivermos ligados na videira. É muito comum nós queremos fazer as coisas de nós mesmos, da nossa própria vontade, da nossa própria força, das nossas próprias habilidades. Mas a Bíblia fala que sem Deus nós não podemos fazer nada que é bom. Podemos fazer muitas coisas que são ruins, mas coisas boas nós só conseguimos fazer se nós estivermos ligados no Senhor. Então nós precisamos, meus irmãos, curvar a nossa vontade, a vontade de Deus, para que o Senhor nos ensine aquilo que Ele quer para nossa vida, aquilo que Ele quer para você, aquilo que Ele quer para a sua família. E todos nós estamos num processo de transformação, de mudança. E mudança não é uma coisa confortável. Ninguém gosta de fazer mudanças. Mas todos nós estamos mudando. E você precisa perguntar para o Senhor: Senhor, o que é que eu preciso mudar hoje? E amanhã você tem que fazer de novo essa pergunta: Senhor, o que é que eu tenho que mudar hoje? E todos os dias nós vamos fazer isso. E todos os dias vamos tentar ser uma pessoa melhor, para que de fato a gente possa viver de acordo com a vontade do Senhor. Então, meus irmãos, a minha graça te basta. Ela é uma declaração que a gente só vai conseguir entender se a gente lembrar que a graça é o próprio Senhor Jesus. E que quando estou fraco, estou forte, é porque quando eu estou fraco, eu me rendo aos braços do Senhor e digo: Senhor, daqui para frente eu não dou conta mais, agora tem que ser com o Senhor. Então, qual é o seu espinho na carne? Qual é o espinho na carne da sua família? O que é que você tem pedido ao Senhor que Ele remova? A gente vê no caso específico de Paulo, o Senhor não removeu aquele espinho para o bem de Paulo. Não significa que com você será dessa mesma forma, mas algumas pessoas, elas não vão ter esse espinho retirado, porque é necessário que elas permaneçam com esse espinho para o bem delas. Então você precisa olhar para o seu espinho não como se Deus estivesse esquecendo de você, mas Deus cuidando de você. Ah, mas eu não consigo entender, não faz sentido na minha cabeça. Olha, meus irmãos, são muitas coisas que a gente não consegue entender, que a gente não tem resposta, mas Deus está no controle de todas elas. Então você precisa entregar a sua vida, de fato, nas mãos do Senhor e confiar que aquilo que Ele está fazendo por você, pela sua família, é o melhor, por mais que você não entenda. E se você está nessa situação, que você está fraco, que você está fraca, lembre-se então da experiência do apóstolo Paulo. Quando eu estou fraco, então é que eu estou forte, porque eu estou de fato nos braços do Pai. E essa tem que ser a nossa postura, de todos os dias nos colocar nos braços do Pai, porque os dias são maus. E o Senhor Jesus disse que nós iríamos ter aflições, e de fato, o que não nos falta são aflições. Mas nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, para que a gente possa, todos os dias, ao acordar, abrir os olhos e saber que aquele dia vai ser um dia abençoado, porque, como nós falamos aqui durante o louvor, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus vai te seguir, e a graça do Senhor te basta, porque Jesus
é suficiente para suprir todas as suas necessidades. Então, quero convidar você a se levantar. Vamos orar, meus irmãos, e falar com o Senhor. Vamos apresentar a nossa família ao Pai. Vamos pedir que o Senhor abra o nosso entendimento para que a gente consiga, na prática, falar com o apóstolo Paulo, que a graça do Senhor nos basta, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar do espinho na carne. A graça do Senhor me basta. Pai, nós queremos apresentar diante do Senhor o espinho que cada um de nós traz na própria carne, nas emoções, nas áreas financeiras, naqueles que estão presos em vícios, naqueles que não te conhecem porque não conseguem entender a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, que o Senhor faça milagres na nossa casa, que o Senhor transforme o nosso lar, que o Senhor transforme a nossa família, que o Senhor faça algo novo, Pai, e que nós possamos ver de fato o teu agir sobre aquelas pessoas da nossa família que ainda não te conhecem, que estão tão distantes do teu caminho e que num primeiro momento não querem nem ouvir falar do Senhor, mas nós sabemos, Pai, que agindo o Senhor ninguém impedirá, e nós queremos também, Pai, que o Senhor faça milagres em nós, através de nós. Nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, a tua palavra declara, Senhor, que nós podemos fazer todas as coisas porque o Senhor é conosco. O Senhor vai adiante de nós, o Senhor abre portas, o Senhor derrota os nossos inimigos. E Pai, em nome de Jesus, que essa semana seja uma semana de bênçãos, seja uma semana de vitórias, que o Senhor nos livre das armadilhas do inimigo. Senhor, em nome de Jesus, que a nossa família seja nessa semana uma família mais unida do que foi a semana passada, para que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, que o teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do teu Espírito Santo estejam com o teu povo hoje, sempre e eternamente. Que assim seja. Amém. É uma semana de bênção, de vitória. Que o Senhor te conceda graça sem medida. E nos vemos no domingo que vem, se assim o Senhor permitir. Vamos aplaudir o Senhor? Aleluia, aleluia, glória a Deus.